Olá, começa agora mais um Sala de Estar. Eu recebo hoje aqui no estúdio da Unicruz TV, Maria Lúcia Jacques de Oliveira, presidente do Banco de Alimentos de Cruz Alta, e a professora Ângela Brunelli, que atua junto ao banco representando a Unicruz. Sejam bem-vindas ao Sala de Estar. Obrigada. E eu vou começar te perguntando, Maria Lúcia, a diretoria da presidência, a diretoria do Banco de Alimentos aqui de Cruz Alta, houve uma troca agora no começo do ano, no mês de janeiro, e todas as pessoas estão engajadas num trabalho para dar continuidade ao que já vinha sendo feito. Quais são os principais desafios que vocês têm pela frente? É muito oportuno tu colocar desafio, né? Porque a gente, a cada dia, precisa vencer as necessidades que o banco apresenta, né? Que lá surgem. Nós assumimos em janeiro essa diretoria, basicamente com a maioria das pessoas que compõem da diretoria que já vinha, né, da primeira diretoria. E isso é muito bom porque dá um respaldo muito grande, né? Sim. Porque como o trabalho é novo, as pessoas que iniciaram são muito importantes dentro desse trabalho que tem que ter continuidade. Nós assumimos em janeiro com o propósito de continuar o que a diretoria já vinha fazendo e ampliar, né, com algumas ações que, à medida que o tempo vai passando, vão sendo necessárias para que o banco se consolide cada vez mais na nossa comunidade. Hoje, quantas entidades são assistidas pelo banco? A gente sabe que vocês desenvolvem um trabalho maravilhoso na comunidade, que muitas pessoas, muitas famílias dependem desse suporte, desse apoio que vocês dão. Hoje o banco atende 28 entidades que elas se cadastram junto ao banco e é feito todo um trabalho assim, de avaliação quanto às necessidades. E a partir daí, todos os meses, essas entidades recebem o alimento. E durante todo esse tempo, a gente mais ou menos, né, aproximadamente, atinge 4 a 5 mil pessoas. Então, são muitas pessoas beneficiadas. O que nós queremos, além do alimento, é nos dirigir um pouco para essa parte da educação, que diz respeito a que as pessoas aprendam alguma coisa para que elas possam um dia poder não depender mais deste alimento, né? Sim. Porque cresceram, porque ampliaram seus conhecimentos e porque conseguiram melhorar sua qualidade de vida. Sim, que é importante. Que é muito importante, né? Porque o nosso trabalho ele é dirigido para isso, né? Para melhoria. Então, é como diz assim, como temos como lema que a nossa ação alimenta o futuro. Nós temos muita colaboração da comunidade, é muito gratificante ver tudo isso, né? Mas claro que isso se deve a um trabalho sério que a gente vem desenvolvendo desde que o banco iniciou. Né? A comunidade entendeu os propósitos e a comunidade está apoiando e várias instituições também apoiam no sentido de que a gente possa cada vez mais realizar um trabalho com a parceria, porque a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. Precisamos de parcerias para poder atingir os objetivos, né, e as necessidades que temos lá no dia a dia. Sim. Professora Ângela, tu estás com toda a diretoria do Banco de Alimentos desde o começo, já passou por várias, né? E sempre buscando aliar o teu trabalho aqui da instituição, né, e vários outros suportes que a instituição dá ao trabalho do Banco de Alimentos. Conta um pouquinho para o pessoal lá de casa que desconhece como é que funciona, de que forma que são desenvolvidas essas atividades. Bom, tudo iniciou em 2009, já há quase 5 anos, né? Quando a gente fomos procurados por um grupo de empresários do município que tinham interesse em implantar aqui no nosso município o Banco de Alimentos. Então, a partir de uma visita que foi feita em Porto Alegre, no Banco de Alimentos de lá, onde foi um grupo grande de pessoas aqui da comunidade, inclusive da Unicruz, e a partir daí, então, se estruturou a real necessidade de se implantar aqui em Cruz Alta esse Banco de Alimentos. E a Unicruz participou ativamente durante todo esse período. Desde o começo. Exatamente. Em 2010 foi inaugurado o Banco de Alimentos aqui.
mas essa caminhada já vinha de antes, né? A partir desse momento, a Unicruz teve um projeto de extensão participando, né? Denomina-se Banco de Alimentos e a Contribuição da Unicruz, onde várias áreas estão inseridas nesse projeto, né, de extensão. Então, através disso é que as ações são realizadas no banco, né? No banco e com relação a todos os núcleos, né, que a gente atende, ou essas entidades que a gente atende, o público, enfim. Então, através desse projeto de extensão que a gente consegue fazer uma articulação, né, na verdade, entre o processo de ensino-aprendizagem voltada à nossa realidade, né, à nossa realidade social do nosso município. Então, eu acho que aí é que entra a discussão entre as informações, as trocas de experiências, né, os saberes que a universidade pode proporcionar ao banco. Então, eu acho que é aí que é importante, como a Unicruz, como uma instituição comunitária, se inserir nesses problemas, né, que são pertinentes em todos os municípios, mas que aqui em Cruz Alta acontece, né, que é a questão da fome, a questão do desperdício de alimentos. Então, é desta forma que tanto nós atuamos, eu vejo que esse projeto de extensão, ele atua em 3 formas bem distintas, né? A primeira seria a forma de fazer essa distribuição de alimentos, né? Evitando, então, o desperdício que ocorre. A segunda forma seria uma ação de educação, atendendo a questão socioeconômica que essa população encontra-se, através então de cursos, de oficinas que possam inserir conhecimentos para que eles não vivam assim para sempre, né? Esses Mas que eles cursos são disponibilizados pelo banco para a comunidade. É através da Unicruz que proporciona esses cursos. Sim. Então, essa forma seria uma forma de capacitar essas pessoas para que não ficam dependentes sempre do alimento. E também eu vejo uma outra forma de inserção desse projeto de extensão através da sensibilização, né, que ele promove na comunidade, entre as pessoas que muitas vezes não estão vinculados a esse problema, fome, né, mas que acabam aderindo a essa discussão, pessoas da comunidade, através dos voluntários, que essas pessoas acabam participando, né, de toda essa engrenagem que acontece no banco, porque se sensibilizam com isso, né? Conseguem ver que com um ato desse estão ajudando o próximo e que essa ajuda vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, vou só te interromper. Sim. No próximo bloco a gente volta falando sobre o voluntariado, que é uma peça-chave dentro do Banco de Alimentos. O Sala de Estar volta em instantes. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Saúde é bom saber. Hanseníase pega. Se existe contato próximo, a gente deve ficar atento aos sintomas. Eu tive, me curei e garanti a saúde da minha família. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o Sala de Estar, hoje recebendo a presidente do Banco de Alimentos aqui de Cruz Alta e a professora Ângela Brunelli, que também desenvolve atividades junto ao banco.
Queria voltar contigo, Maria, te perguntando a importância do trabalho do voluntário dentro do Banco de Alimentos. Continuando até o que a Ângela colocou aqui, a gente sempre comenta que não se pode imaginar o banco sem esse trabalho da Unicruz, porque ele é decisivo, assim, né? Ele é o que faz com que as pessoas realmente se modifiquem, né? Porque existe toda uma orientação, existem reuniões que a nossa companheira de trabalho, Ângela, aqui faz, que fazem com que aquele objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ele seja aos poucos, né, perseguido e atingido. Então, até agora, ontem, a gente teve um exemplo dessa questão que tu coloca, da importância do voluntariado, e tal a participação da Unicruz, que ontem a gente veio recolher alimentos aqui, fruto do trote solidário, do curso de fisioterapia coordenado pela professora Lia, né? A gente recolheu bastante alimentos, em torno de 180 quilos, né, que os universitários, os calouros, recolheram. E assim, acho essas ações muito importantes, porque elas já vão fazendo parte da formação desses jovens. Eles já precisam, a universidade, ela não tem só o compromisso de repassar aqueles conhecimentos que precisa, mas essas oportunidades fazem com que sejam aprendizados para a vida deles, né? E façam com que sejam pessoas mais humanas, já consigam enxergar esse outro lado aí, que é preciso também olhar para os outros, né? Porque esse instinto solidário, né, muitas pessoas às vezes não os têm, mas a gente consegue aflorar isso nas pessoas, né, que eu acho que é extremamente importante, né, Ângela, que mostra, faz um trabalho completamente diferenciado na comunidade, seja com o banco ou com outras entidades, mas que eu acho que é importante as pessoas terem esse tipo de atitudes, porque a gente se sente bem ajudando o próximo e sabendo que faz a diferença através disso, né? Sim, isso a gente vê diariamente no banco, né? Pessoas se disponibilizando a ajudar, e eu acho que isso motiva, né, não só a pessoa em si, mas aquele grupo onde ela faz parte. Então, às vezes, uma pessoa de um grupo social começa a participar e já começa a trazer amigos, pessoas, né, da família para colaborarem. Eu acho que isso é muito positivo. Porque a gente sabe, né, que quem pratica a solidariedade se beneficia muito mais do que quem recebe. Porque é muita satisfação para aquela pessoa quando faz o bem, até porque ela tem a oportunidade de ver que ela não está precisando daquela ação, mas ela está fazendo aquilo ali, né? Então, é muito importante. A gente tem, assim, exemplos maravilhosos lá dentro, né? De muita gente que quer colaborar. Nós não temos tido dificuldade quanto a isso. Que bom. Porque, como eu digo de novo, né? Esse trabalho todo, assim, ele adquiriu credibilidade por tudo que foi feito até agora. E tanto é que a gente tem, assim, vários mantenedores, que são aquelas entidades ou pessoas que colaboram com a parte financeira, porque nós temos não só a necessidade do alimento, mas também a necessidade financeira, porque temos água, luz, telefone, aquelas despesas que a gente sabe que tem, né? Então, nós temos também, como instituidores, que foram aqueles que trouxeram o banco para a Cruz Alta, né, que deram sustentação para isso. Nós temos a Prefeitura Municipal, a Unicruz, né, os Rotaries, a CI, a Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, né, e dentro do sistema Fiergs, né. E temos também muitos doadores, que são aquelas entidades ou pessoas que doam alimentos, doam algum tipo de produto. E também os parceiros estratégicos, que são aqueles que ajudam de uma forma ou de outra, assim, esporadicamente, mas ajudam, né? Então, veja bem, é um grande envolvimento que a gente tem. Agora, até o mês de final de abril, nós estamos focando o nosso trabalho para aumentar nossos mantenedores, que são aqueles que colaboram com a quantia que desejarem, mas sistematicamente, né, de forma mensal com o banco. Então, nós estamos num trabalho intenso quanto a isso, né? Claro que, junto com isso, a arrecadação de alimentos, né? Mas é muito bom, assim, saber que se recebe um telefonema, venham aqui buscar tantos quilos, ou alimentos que a gente recolheu, né? E assim vai indo. Alguém faz uma palestra que busca
que a inscrição seja 1 quilo de alimentos, alguma outra atividade, várias, né, que a gente tem. A Unicruz, inclusive, esses dias também Unicruz também promoveu, evento, assim, olha, é de todos os lados, né? Sim. Então isso é muito gratificante. Uma dúvida que as pessoas têm é se elas podem ajudar eventualmente, porque muitas pessoas acham que se forem entrar como parceiros estratégicos no banco, tem que estar ajudando sempre. E às vezes as pessoas querem fazer uma doação, né, a cada 3 meses, conforme suas condições, né, ou ir lá e doar um pouquinho um mês, um pouquinho outro. Isso pode ser feito ou as pessoas têm que ficarem doando, participando de forma fixa? Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, então é bom a gente esclarecer, porque eu acho que toda ajuda sempre é bem-vinda, né? Ah, mas pode, com certeza, né? Todo tipo é bem-vindo. E nós temos isso acontece com muita frequência. Os mantenedores, eles têm uma rotina, né, de manter, né, com algum material, de forma sistemática. Mas os doadores são pessoas que podem doar eventualmente. Assim, dessa forma. E não só o alimento em si, mas através dos seus serviços. Então, as pessoas podem ter uma empresa que presta algum tipo de serviço e dessa forma podem estar colaborando com o banco. Né? Nós temos vários que fazem isso. Né? E no que se refere a alimentos, professora Ângela, existe alguns específicos ou qualquer tipo de alimento pode ser doado? A comunidade, em geral, pode fazer a doação de alimentos não perecíveis. Mas nós também estamos recebendo os alimentos perecíveis através de uma parceria que nós temos com a Copiagre de Birubá. Então, uma vez por mês, nós recebemos vários hortifrutigranjeiros que são, então, que chegam no banco e a partir do banco, então, eles são separados e são enviados para esses núcleos que nós temos. Né? Eu acho que aí também entra muita questão do envolvimento da Unicruz com esses alimentos perecíveis. Porque como são alimentos que podem estragar num período muito curto, né? O trabalho desenvolvido tanto da área da nutrição como da biomedicina, eu acho imprescindível nisso, porque os cursos que a gente realiza, né, através da parte prática também, que são as oficinas, nós proporcionamos conhecimento no sentido de que esses alimentos não se estraguem, né, o cuidado que eles de que forma eles devem ser armazenados lá no local onde ele fica. Também a forma de técnicas dietéticas que podem ser utilizadas naquele alimento para que não ocorram perdas nutricionais. Então, também a questão de estoque, né? A questão de estocagem também com relação às boas práticas de fabricação daquele alimento, o cuidado do manipulador. Então, são formas que eu vejo que a Unicruz está se inserindo na proposta do banco. Também. Outra forma que também nós conseguimos, a partir já do final do ano até agora, foi o curso de Ciência da Computação se inserir nas atividades, de uma forma que nós necessitávamos muito, que era um sistema informatizado de cadastro. Então, nós estamos conseguindo agora, com a participação do professor Rodrigo Antoniazzi, essa sistematização. Está sendo tudo cadastrado, tanto as pessoas que recebem os alimentos, ou melhor, as entidades e as pessoas que estão ligadas a cada entidade. E também a quantidade de alimentos que cada núcleo recebe mensalmente. Então, é uma forma da gente poder acompanhar, né, todo esse trabalho então, de distribuição, enfim, né, para a gente ter uma forma de acompanhar toda essa e ter tudo protocolado também. Exatamente. Que é importante também ter esse cuidado, né? Esse resultado a gente precisa ter, né? Sim, tem que haver esse monitoramento. Dentro disso tudo, como diz a Ângela, assim, ó, cada vez para dar mais seriedade, né? E um controle, né, cada vez melhor no sistema todo. Como tu vê, a Unicruz tem papel fundamental, né, no dia a dia do nosso banco de alimentos. Então, e quantos quilos são recolhidos mensalmente para serem distribuídos para essas entidades, Maria Lúcia? Eu vou te colocar assim, porque é variável, né? Porque às vezes a pessoa chega lá
Como hoje o gerente me disse, chegaram 2 pessoas para fazer doações, né? Então isso assim acontece sistematicamente. Mas um resultado, por exemplo, do Sábado Solidário, né? Sim. Que todos os meses é realizado, este ano o primeiro sábado saiu dia 8 de março, arrecadou em torno de 1.831 quilos de alimentos. Então é uma significativa, né, participação da comunidade. E esse o Sábado Solidário, ele envolve várias pessoas de vários segmentos da sociedade que vão para a porta dos mercados solicitar o alimento. É muito bonito isso. Envolve em torno de 65 a 70 pessoas voluntárias que ficam naquele dia todo fazendo a sua doação do seu tempo, né, ali na porta do supermercado. Se doando um pouquinho. Se doando um pouquinho, cada um faz um pouquinho, dá uma grande contribuição, né? Cada um faz um pouquinho, mas todos juntos conseguem fazer. Claro. E o objetivo é esse, né? Fazer É. com que as pessoas recebam uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista nutricional como também sanitário, e também porque nós atendemos pessoas de vários segmentos, assim, né? Idosos, crianças, gestantes, crianças, exatamente, algumas ONGs, crianças com necessidade especial. Sim. Então são pessoas, e não são todas, por exemplo, numa escola que atende criança especial, não são todas as crianças que recebem. É direcionado para aquelas crianças que precisam, né? Devido à sua condição financeira. Sim. Então eu acho que isso contribui também lá no final, que é a questão da saúde, claro, né? Porque evita que essas crianças, que essas pessoas, né, tenham desnutrição ou tenham obesidade, porque a alimentação é uma alimentação saudável e evita, né, doenças, enfim, agravos que podem comprometer. Faz um trabalho preventivo também. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, Maria Lúcia. As pessoas que quiserem serem voluntárias, que nunca participaram de nenhuma ação do Banco de Alimentos, mas têm essa vontade, têm esse desejo, como é que elas podem proceder? Onde que elas procuram? Sempre muito bem-vindas, né? E ela pode, com maior facilidade, ligar para o Banco de Alimentos, né? Falar com o nosso gerente, que então, a partir dali, a gente vai manter o contato direto com a pessoa, né? E para que ela seja cada vez mais estimulada a fazer esse tipo de coisa. Qual né? é o telefone lá do banco? É 3343 3343, a gente vai colocar na tela do 1787. 43 1787. 1787, que eu acho que é importante. É bem importante. Quantas ações do banco? A gente sabe do Sábado Solidário, que frequentemente a gente vê, né, acontecendo e as pessoas contribuindo e participando. Além dessas ações do sábado, quais são as outras ações previstas para serem desenvolvidas nesse ano para estar arrecadando alimentos? Além do Sábado Solidário e essas doações assim das pessoas voluntárias, nós queremos dirigir um pouco também o nosso trabalho no sentido de proporcionar curso, que essas pessoas possam, como a gente disse, assim, ó, desenvolver, melhorar a sua qualidade, né, de vida, assim, ó. Então, nós estamos ainda em fase de ajustes no nosso planejamento, mas basicamente estamos nesse sentido, assim, né, de que se proporcione além do alimento. Nós temos, por exemplo, todos os meses, reunião com a Ângela e as entidades assistidas, oportunidade em que também são tratados vários assuntos de interesse, né, dessas organizações. Então, no fundo, a gente trabalha não só com essa doação, mas com a educação das pessoas, né, no sentido, como se diz assim, de crescerem um pouquinho mais. E que isso é importante, né? Essas reuniões são, na verdade, é um momento, né, onde se reúnem os representantes desses núcleos e eles então assistem a algum tipo de palestra ou algum tipo de oficina e o principal objetivo de tudo isso é fazer com que eles sejam multiplicadores, né? Cheguem nos seus locais e possam transmitir esse conhecimento para o seu público. Sim. Então, nós temos recebido assim, muitos retornos, né, das entidades. Elas valorizam muito essa participação, elas gostam de ir nas reuniões que são do interesse, né? Podem abrir a cabeça, afinal, para outras coisas, assim, né?
outros assuntos, outros temas. E como eu te disse, assim, ó, nós precisamos caminhar e acrescentar novas ações, Claro. né? E por isso também nós vamos ter um momento especial, que é uma visita ao à rede de banco de alimentos em Porto Alegre, oportunidade em que também vamos ver outros aspectos que se possa trazer para o nosso banco, né? Por isso eu digo que o nosso planejamento ainda está em fase de fechamento, né? Mas sempre considerando tudo isso, né? Sempre em busca de coisas melhores para estar trazendo de para o poder banco. contribuir para assim amenizar a fome, Claro. né? Não vamos resolver o problema, Sim. mas somos uma organização que tentamos amenizar isso aí, Claro. né? Essa situação. Existe muita fome na nossa cidade, né? E, afinal, no país, me refiro agora só aqui, mas existe muita situação, assim, que a gente sabe, né, Ângela? Muitos exemplos, assim, de necessidades urgentes, né? Sim. E que precisam estamos aí, né, para de ações poder solidárias. tentar fazer alguma coisa e ser um pouquinho melhor, né? Tá certo. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Esquecemos de falar de algum detalhe importante ou falamos sobre tudo? Olha, nós temos muitas coisas para comentar sobre o banco, mas eu acho que Basicamente, O básico. né? Então tá, queria deixar... Talvez em outra oportunidade Claro. a gente possa, assim, ampliar um pouquinho mais, depois Sim. que o nosso planejamento geral esteja, né, Sim, completo. com assim. certeza. Quando tiver novidades, por favor, nos traga. E quando tiver ações do Sábado Solidário ou outras ações, por favor, também nos traga para que a gente possa estar divulgando, né, para o telespectador da Unicruz e levando essas informações Que até bom, eles. eu quero, assim, agradecer muito. É uma força muito grande, né? E que a gente já falou. E essa força também da divulgação dos nossos sábados, das nossas ações. Isso é muito bom, né? Porque quanto mais as pessoas ouvirem, verem, souberem, é melhor, né? Claro. Então, a gente deixa aqui, acima de tudo, o nosso agradecimento por essa participação tão importante que é de vocês. Sim, nós que agradecemos esse trabalho lindo que é feito por vocês e que tem pessoas especiais que conseguem sempre enxergar e tá dando um suporte e ajudando ao próximo, que é, sem dúvida nenhuma, um gesto maravilhoso. Professora Ângela, obrigada pela sua participação aqui também. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana eu volto. Tchau, tchau.